Olá, povo de Deus, sábado da quarta semana do Tempo Comum, 6 de fevereiro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 13, 15 a 17, 20 a 21 e Marcos 6, 30 a 34. Lendo com atenção a carta aos Hebreus, vamos descobrindo em cada perícope textos do Primeiro Testamento que o autor usou para compor sua narrativa. No trecho de hoje, há salmos e profetas por trás das afirmações presentes, com sabor de parênese, ou seja, de uma exortação moral. Já concluindo a carta, o autor faz suas últimas recomendações para garantir a continuidade da comunidade. Importante para a datação do texto é a insistência na obediência aos líderes e ao seguimento de suas orientações, pois isso denota um tempo em que as comunidades já começam a se estruturar, a ter guias. Digna de destaque é a recomendação para que vivam em comunhão, pois é nisso que constitui o sacrifício agradável a Deus. É claro que o eixo do texto de hoje é a ressurreição de Jesus, pois com ela ele se tornou o grande pastor das ovelhas e que merece toda a glória pelos séculos dos séculos. Assim, o autor da carta aos Hebreus fecha o seu raciocínio apresentando Jesus como aquele que Deus fez subir dentre os mortos para pastorear seu rebanho. O sumo sacerdote de outros capítulos, o mediador, o realizador da nova e eterna aliança, é agora o grande pastor que guiará a comunidade em meio a tantos ventos contrários pelos quais está passando. Marcos 6, 30 a 34. Esse grande pastor, apresentado na carta aos Hebreus, no trecho de hoje do Evangelho de Marcos, tem compaixão ao ver a multidão perdida e sem rumo, como ovelhas sem pastor. Na narrativa de hoje, vemos Jesus e os discípulos cansados da missão, tentando retirar-se para descansar um pouco. Porém, a multidão, percebendo para onde eles iam, correndo, se anteciparam, chegando antes no lugar escolhido para o repouso. Jesus, bem que podia ter uma daquelas reações humanas, naturais, puxa vida, nos deixem descansar um pouco. Não, bem ao contrário, ele se compadece da multidão. O seu olhar de carinho fala mais alto do que qualquer sensação de cansaço. É o olhar do pastor que tem cheiro das ovelhas, pois vive misturado com elas. Sabe perscrutar seus pensamentos e sentimentos. É, de fato, o bom pastor. Vejamos que os apóstolos acabam de regressar da missão. Estão ávidos a contar a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus percebe que é momento de serenar o coração, de deixar a experiência calar mais fundo para que não fiquem eufóricos e superficiais com o sucesso conseguido na missão. O descanso sugerido por Jesus tem essa função de colocar seus discípulos com os pés bem fincados no chão da realidade. Jesus sabe que depois de uma empreitada missionária, o retirar-se para descansar ajuda a avaliar com calma tudo o que foi feito. Esse momento de descanso avaliativo serve também para que os apóstolos não caiam no triunfalismo por causa do sucesso da missão realizada. Em que consistiu o descanso nesse caso? Somente na viagem de barco, na travessia feita pelos 12 junto com Jesus, pois no momento do desembarque já temos a multidão sem rumo e faminta. Muitas vezes as lideranças de nossas comunidades se identificam com o trabalho do pastor, que tem que cuidar de tantas ovelhas que aparecem no campo do trabalho pastoral.
Hoje somos chamados a fazer outra experiência, ou seja, a nos identificar com as ovelhas queridas e amadas pelo pastor de todos nós. Como é bom saber que temos um pastor que se compadece de nós. A preocupação misericordiosa de Jesus, que como pastor alimenta com abundância messiânica ao povo de Deus e instrui sempre aos seus discípulos sobre novos aspectos de sua tarefa missionária, é o eixo do nosso texto de hoje. É sempre oportuna a leitura de Ezequiel 34, sobretudo os 10 primeiros versículos, onde a grande tradição do pastor de Israel aparece em detalhes. É Deus mesmo que, frente ao descaso e à exploração dos governantes, assume o pastoreio do seu povo. Quando percebemos que não nos resta mais esperança alguma nos pastores da terra, precisamos manter nossos olhos fixos no pastor eterno, naquele que nunca nos abandona. Como dizia Santa Teresa de Ávila, em tempos récios, amigos fuertes de Dios. Isso mesmo. Quando não vemos mais nenhum pequeno facho de luz no fim do túnel, temos que nos apegar ainda mais com Deus para fazermos a travessia da nossa existência. Tomemos as mãos de Deus, como a criança feliz tenta acompanhar os passos do seu pai. Ainda que não tenhamos consciência plena do itinerário, deixemos que Ele nos guie. Ou deixemos que Ele nos leve nos seus ombros, como o pastor que volta feliz depois de ter buscado a ovelha que se desgarrou. É bom que nessa vivência de Deus como pastor de nossas vidas, que essa vivência inunde todo o nosso ser, pois isso nos habilita a amar os irmãos e irmãs com o mesmo amor que Deus nos ama. Um beijo no seu coração.